Bom dia, queridos amigos do Rita de Cássia. Aqui estamos para mais uma reflexão e esperando que todos vocês estejam com saúde e em segurança. Eu peço a Deus que envolva-nos a todos nas suas vibrações de paz, de harmonia, para que possamos aproveitar esses minutos que estaremos juntos. Pois é um momento de crise, e todo momento de crise é também quando nós deixamos momentaneamente as nossas aflições, que atingem a todos, né? Meio de lado e pensamos em questões fundamentais. Esses momentos de crise nos trazem uma oportunidade de crescimento. E eu queria hoje colocar para vocês um alerta feito por Jesus naquela época, exatamente no Sermão da Montanha, que é algo que eu acho muito importante, porque nesses momentos de crise a nossa fé vem à prova. E aí aparece exatamente o que a gente já conquistou, o que nós já construímos em nós para atravessar esses momentos de crise. E a alerta de Jesus, uma das dezenas de alertas que Jesus faz no Sermão da Montanha, é sobre o perigo da nossa relação com o dinheiro, exatamente no trecho de Mateus 6, versículo 24, em que ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro, e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E antes de entrar na segunda parte, que é ligada a essa questão que Jesus levanta, eu gostaria de comentar com vocês como ele é assertivo. Ele não acha que há uma possibilidade de conciliar você estar a serviço ao mesmo tempo de Deus e ao dinheiro. Ele não é assim, abre mão dessa assertividade. Ou você serve a um, ou serve ao outro. E nesse ponto a gente vai entendendo que um é mandatório sobre o outro. E esse é um aspecto muito bom de aproveitarmos esse momento para buscarmos entender, porque nós vemos que há uma ascendência muito forte no mundo contemporâneo da predominância do poder econômico e financeiro sobre as pessoas, sobre as nações, sobre as políticas, sobre as questões sociais. É claro que esse quadro que existe hoje de instabilidade social no mundo inteiro, social e política, está associada a essa questão raiz. A quem o mundo está servindo? Em quem acreditamos? Em que acreditamos?
aonde depositamos nossa confiança nas horas de crise e até na providência. A nossa providência, a nossa garantia, nós buscamos de vida, nós buscamos aonde? Essa é uma ótima reflexão. Exemplo. Eu sempre fiquei incomodado, porque sou cristão há muito tempo, com aquela citação na moeda norte-americana. Em todas as moedas, eles cunham a frase In God we trust. Em Deus nós confiamos. Eu sempre achei que caberia melhor uma interrogação do que uma afirmação. Se é que devemos colocar Deus no mesmo veículo social que vai o dinheiro, uma vez que Jesus, como cristãos, que Jesus coloca essa incompatibilidade. Será que nós confiamos em Deus ou confiamos no dólar, na bolsa, no mercado, na reserva bem aquinhoada financeira? Essa é uma questão. E Jesus, logo no trecho a seguir dessa afirmativa que ele faz, ele coloca aquele trecho que é um pouco longo, com aquelas analogias sobre as aves do céu, né, os lírios do campo, e eu vou ler só um pequeno trecho para reafirmar a recomendação dele, o conselho dele. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Aí vem e ele finaliza essa recomendação e fala assim: de fato, são os gentios, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, que estão à procura de tudo isso. Porque se acreditassem em Deus, não teriam essa necessidade. É o que subentende a recomendação de Jesus. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Rica reflexão essa, né? Pois é. E aí? Onde estamos depositando a nossa confiança? Não é só na época de crise, não. No dia a dia, em regime normal da nossa vida. Aonde nós depositamos? A quem nós estamos servindo? É o que perguntamos quando ouvimos essas recomendações de Jesus. Nós paramos e perguntamos a nós mesmos, não aos americanos, não aos, seja lá quem for, mas a nós mesmos, aonde depositamos a nossa confiança. Eu acho que a humanidade está partida ao meio. Existe uma minoria que coloca sua confiança em Deus. É especulativo, né? Mas vamos colocar dessa forma, porque isso é o que eu vejo no meu campo de visão. Talvez vocês tenham uma outra perspectiva de que a maioria seja o que eu vejo como minoria. É aquela que deposita sua confiança em Deus. E a outra é a que acredita que o dinheiro é a solução e não uma utilidade,
mas uma solução para todos os seus problemas. Aqueles que estão na elite do poder social, econômico, político, desses eu não tenho dúvida que eles colocam no dinheiro depositam a sua confiança no dinheiro. Talvez o homem simples, comum, mais humilde, não. Mas ele sofre por conta das injunções políticas, das políticas, né, no mundo afora. Então, essa é uma questão. Por que as pessoas, de forma geral, não compreenderam essa recomendação, esse conselho de Jesus? Diz Kardec isso no discurso, na palestra que ele fez, que está registrada na Revista Espírita, da qual eu me apoiei para trazer para vocês essas reflexões, de que é preciso que as ideias amadureçam para que seus frutos sejam colhidos. É preciso que as ideias amadureçam para que seus frutos sejam colhidos. Vamos colocar esse conselho de Jesus como sendo algo que precisa do tempo, do amadurecimento, não é só das ideias, mas dos cristãos, daqueles, mesmo não sendo cristãos, mas que busquem a ciência do viver na sua forma mais profunda, mais sagrada, né? Porque as pessoas dizem que o sagrado é aqueles que são os religiosos, aqueles que se dedicam, né, às formalidades das religiões e que cultuam o que é sagrado. Não é verdade. Sagrado é aquele a quem você se dedica, é aquilo a que você se dedica. Os homens que se dedicam a ganhar dinheiro, o sagrado deles é o dinheiro. E vem junto a essa dedicação a desilusão a respeito desse culto ao dinheiro. E da onde e como esse amadurecimento do conselho de Jesus pode nos ajudar? E nesse sentido, a gente entra na doutrina espírita agora. Porque é preciso, nessa época de emancipação intelectual do homem, que ele compreenda o porquê ele tem que se utilizar do dinheiro, mas servir a Deus, e não ao contrário, que é como faz a política monetária, pelo menos da norte-americana, em que usa da citação a Deus, mas o poder que eles se rendem é ao dinheiro, é ao poder financeiro. Porque senão, poderosos como eles são, não estávamos vendo esse quadro ainda de injustiças e de misérias sociais que a gente está vendo. Eles teriam resolvido já esse problema, porque o problema da injustiça social não é um problema de recurso, não. É um problema de gestão dos recursos, né? Pois bem,
Mas voltando para o amadurecimento do pensamento, das ideias do conselho de Jesus. É necessário, não basta, porque nós temos dificuldade. Qual é a dificuldade de desenvolver a ideia de Deus e daí fortalecer a nossa confiança em Deus, nessa época de emancipação que a gente tem? É que há uma incompreensão ou uma ausência de conhecimento a respeito de como é a vida. E é preciso que o homem use de todos os recursos que dispõe para poder compreender, desenvolver, amadurecer a ideia de Deus, para que ela possa dar frutos. E esses frutos possam ser colhidos de uma forma onde não soframos mais as desilusões de estarmos servindo ao dinheiro que adianta agora, nessa situação que a gente está, a gente vê o que está acontecendo e pergunta, mas o mercado, o famoso mercado que regula tudo, por que ele não se antecipou a esse evento da pandemia? E, no entanto, está sofrendo. Outro dia eu li que tem um prejuízo na economia mundial de 30 trilhões de dólares por conta dessa pandemia. E derrubando as bolsas e derrubando. Ou seja, esse mundo não é um mundo que possamos depositar a nossa confiança nele. Esse mundo que é regulado pelo mercado. Mas por que temos essa dificuldade em, no dia a dia, adotarmos a nossa confiança em Deus como aquele que rege a nossa vida? Por falta de desenvolvimento nosso. O pensamento, isso fala, se a gente buscar no Espiritismo, mas não é muito redondo o recurso que está dentro do Espiritismo, porque precisa que a gente apare algumas arestas. Porque é fácil de perceber que o amadurecimento dos pensamentos, eles têm 4 caminhos. O da ciência, o pensamento científico. O da filosofia, o pensamento filosófico. O da religião, o pensamento religioso, e o da arte, o pensamento artístico. Só que você não encontra tudo isso pronto. Você precisa elaborar esse trabalho de entender essas questões, para você descobrir algo que é fundamental para o desenvolvimento da ideia de Deus e da sua fé e da sua confiança na vida. É a ideia do Espírito. E é nesse ponto que o Espiritismo pode ser a diferença como um argumento, uma ideia, um recurso para que a gente possa subir um degrau, né, na compreensão dessa recomendação de Jesus. O Espiritismo, ele traz essa possibilidade, ele tem esse tríplice ou quádruplo aspecto. Você trabalha o pensamento científico na experimentação mediúnica. É uma ciência de observação, como fala a definição de que está no livrinho pequeno, mas tem em outros locais
do Espiritismo, das obras básicas, a definição do Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos resumi-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, nós, bem como de suas relações com o mundo corpóreo, a vida material corporal. Pois bem, reparem, é uma ciência, é uma filosofia, mas e a religião? Onde está a religião espírita na definição das obras básicas? Não está. Será que houve uma falha? Não. Não houve uma falha. E, inclusive, alguns espíritas colocam nitidamente, claramente, a ideia de que o espiritismo não é uma religião. Inclusive, um dos espíritas notáveis na época de Kardec, na época que Kardec faleceu, ele ainda era um jovem, mas era um jovem cientista muito conhecido e com um potencial enorme, Camille Flammarion. Ele era tão notável na época que ele foi um dos que fez um discurso no túmulo de Kardec. Esse discurso está registrado no Obras Póstumas. E ele fala claramente no discurso dele, que outro dia eu estava folheando. O Espiritismo não é uma religião, é uma ciência. É muito interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque ele era um cientista. Ele escreveu, ele era um astrônomo, ele era um pesquisador dos astros. Ele se dedicava a isso. Já você tem outros espíritas, como logo a seguir surgiu Leon Denis, que é um filósofo, e ele fala da doutrina espírita como uma filosofia rica. Os livros dele são todos, têm esse cunho filosófico. Mas Kardec, 6 meses antes dele desencarnar, no dia 1º de novembro de 1868, ele faz uma palestra que deixa um registro muito esclarecedor dessa questão. O Espiritismo é uma religião? Interrogação. Ele faz essa palestra comemorativa do Dia dos Mortos e está registrada na Revista Espírita de dezembro de 1868. Vale a pena conferir. Ele explica para nós o porquê o Espiritismo não nasceu uma religião estabelecida como de fato uma ciência de observação do mundo espiritual, da manifestação dos seres extracorpóreos, ou seja, de nós quando desencarnamos, e essa comprovação da existência do espírito, da sobrevivência da vida após a morte, isso é uma ciência, é a ciência espírita. Assim como
todas as teses e questões trazidas pelos espíritos que compõem uma sabedoria a respeito do que é a vida, tanto o significado e o objetivo dela durante a encarnação dos espíritos, quanto no mundo espiritual, quanto das relações entre os homens e os espíritos, né? Nesse sentido, ela é uma filosofia rica de informações. Mas ela não é uma religião no sentido tradicional das religiões, porque ela não tem um chefe, ela não tem uma casta sacerdotal, ela não tem ritos estabelecidos e você não é obrigado a adorar a Deus e obrigado a realizar determinados ritos para respeitar a Deus e salvar-se com relação à sua vida ou à sua morte. Não. Não existe essa questão de forma, dessa questão formal, dessa questão de ritos, de cleros no espiritismo. Não. Então ele fala que a religião não é, o espiritismo não é uma religião, ele fala, não, isso só é uma questão de confusão sobre o termo religião, porque tem dois significados para essa palavra, ele esclarece. Religião significa o laço que une pessoas. E aí ele cita Jesus. Olha que ele fala de Jesus. Ele fala assim, em Mateus capítulo 18, Jesus fala assim, em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meio de meu Pai que está nos céus. Ponto. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha o laço. O laço que significa originalmente a ideia de religião é o laço que une as pessoas numa comunhão de pensamentos, sentimentos e princípios. No caso, cristãos. Quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, são 2 ou 3 pessoas que comungam os mesmos pensamentos, sentimentos e princípios do Cristo. E ali ele estará, ou seja, ali, quando estivermos reunidos, ali estará o pensamento e o sentimento do Cristo também. Nesse sentido, perguntamos, o Espiritismo é uma religião? Lógico que é. E aí está o pensamento religioso. Mas os espíritos já colocaram, você vê como é curioso o espiritismo, ele não traz tudo pronto, você tem que pesquisar, você tem que buscar compreender e não simplesmente pegar o conceito e adotá-los. Não, você tem que buscar compreender aquilo. Os espíritos alertaram esse aspecto religioso na introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação. Na realidade, não é no primeiro
não é na introdução, perdoa, é nos prolegômenos. Né? Logo depois da introdução tem os prolegômenos, que é ditado pelos espíritos que supervisionaram todos os trabalhos da doutrina espírita, que são assinados como João Evangelista, Agostinho, Vicente de Paula, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, por aí vai, Fenelon. Eles assinam essa página chamada Prolegômenos, que é muito importante e ela é profética, porque ela coloca um alerta para Kardec. Olha o que eles falam no meio desse texto do Prolegômenos. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mais adiante, depois de falar para ele, faz um alerta, não se desanime pelas críticas, encontrarás contraditores encarniçados, vai ter muitos percalços e escolhos no seu trabalho. Mas aí ele termina assim: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas, olha o aspecto religioso, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se reunirão por um laço fraterno, olha o laço aí, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Vejam só que coisa interessante. Essas composições do Espiritismo, como ciência, filosofia, religião e arte, que é algo que não tinha na época de Kardec, hoje você tem o exercício da busca do belo através dos trabalhos mediúnicos e muitos outros. A música, a pintura, a literatura, você tem os vários romances espíritas, mas deixamos a arte um pouco de lado, porque todas elas são importantes nesse amadurecimento da ideia de Deus para que possamos colher os frutos. É muito interessante hoje como você vê a dinâmica das casas espíritas, que lá se congregam os espíritas que fazem o quê? Há uma diversidade nas casas espíritas que estão já estabelecidas, como Rita de Cássia, como Leon Denis, como várias outras, lá de Teresa, vários outros centros espíritas mundo afora. Né? Você tem uma diversidade de atividades para atender a diversidade de necessidades dos espíritas, que, por sua vez, são diversos em suas necessidades espirituais. Então você tem aqueles que chegam na casa em busca das experiências mediúnicas porque querem a experiência da ciência espírita, querem desenvolver o seu pensamento científico a respeito da vida,
nesse departamento que amadurece a visão da vida, a visão espiritual da vida. E lá existe toda uma segurança doutrinária para esse tipo de experiência. E lá estão eles. E às vezes você fala assim, você não quer subir a Rocinha e coisa e tal para ver o trabalho que fazemos lá? Eles não vão, porque estão na demanda íntima deles do desenvolvimento do pensamento científico. A experiência mediúnica das casas espíritas. E a universidade que existe lá para os estudos filosóficos a respeito da doutrina espírita, que é um mundo de estudos aonde as pessoas se reúnem para tratar dessa demanda sua. Muitas perguntas a serem feitas e vão lá atrás das respostas. Ou a elaboração do pensamento filosófico de cada um. Mas tem também a necessidade religiosa das pessoas de se congregarem, de formarem laços. E é muito comum que a gente perceba essa necessidade da experiência religiosa dentro da casa espírita, porque você tem opiniões dissidentes, tem opiniões diversas. Você faz interpretações as mais diversas da doutrina espírita. A gente vê isso estudando o espiritismo. As pessoas têm visões próprias da doutrina espírita, porque ela não veio pronta. Ela veio semi-pronta. Precisa de ser colocado o ingrediente da experiência de cada um para podermos entender a filosofia. E na parte mediúnica também, a parte mediúnica é um mundo, essa relação que temos com os espíritos. Compreender e a prática dessas relações. Tem formas de pensar e de analisar, mas e os conflitos? São resolvidos pela parte religiosa do espírita, que é a parte cristã do espírita, que é se reunir, seja para a experiência mediúnica, seja para os estudos, em nome de Jesus. E o que é se reunir em nome de Jesus? Fala Kardec no discurso dele, o Espiritismo é uma religião. Ele fala, vamos pegar aqui para não falar. Pois é, ele fala assim, pois é, qual é o laço que deve existir entre os espíritas? O da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Amar ao próximo é abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo pensamento, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem, é ser indulgente com as imperfeições de seus semelhantes, é não procurar o argueiro no olho do vizinho quando se vê
não se vê a trave no seu, é esconder ou desculpar as falhas alheias, e por aí vai, ele dita tudo, depois vocês podem ler com mais calma. Mas o fato é que é o que os espíritos recomendaram no, no Prolegômenos. Todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento. Aí está. No pensamento religioso é que está a ideia da unidade. Nós podemos ser diversos na experiência mediúnica, podemos ser diversos na compreensão do estudo, mas nós temos que ser unidos em torno do sentimento fraterno que nos une. Isso é o Espiritismo. Mas isso não é só para que a gente cumpra uma finalidade que os Espíritos nos recomendam nos Prolegômenos. Não, é porque nós precisamos dessa experiência religiosa, da união, da compreensão, do perdoar a palavra mal colocada do companheiro, para que a gente possa amadurecer a ideia de Deus. E vamos dessa forma construindo uma ideia que vamos colhendo já frutos, crescendo, para que essa árvore da religião cristã dê os frutos que Jesus coloca para todos nós, que são os frutos da vida em abundância, que é a ideia de Deus sólida nos trará e que pavimentará todos o nosso futuro de fé, onde o dinheiro vai para o lugar dele. Importante, mas não ditando os meus princípios, não ditando os meus sentimentos, nem os meus pensamentos. Muda o nosso sistema de crenças e valores. Sai o dinheiro e entra Deus. Essa é a experiência que Jesus nos aconselha viver. Nesse sentido, nós precisamos de reunir os recursos todos que estão disponíveis e nos reunirmos uns com os outros, ainda que seja por pensamento, porque estamos restritos com nossa presença uns aos outros, mas precisamos desse desenvolvimento. É urgente que Deus assuma a sua posição junto à humanidade, destituindo o dinheiro, o mercado, o poder econômico, para que não haja mais questionamentos quando a gente for atender uma população de rua e alguma autoridade questionar por que nós estamos fazendo isso. Porque Deus está no comando, que é a vontade de Deus que a gente não deixe nenhum dos seus filhos morrendo de fome. Muito obrigado por me ouvirem. Fiquem com Deus.